Fyodor Dostoiévski é sem dúvida um dos escritores mais influentes da história. Ele exerceu funções de tradutor, romancista e filósofo. A sua obra é indissociável da sua vida, pois as suas experiências pessoais estão refletidas nos romances que escreveu, servindo como uma tentativa de compreender os mistérios da sua existência. Além disso, nas suas histórias, podemos encontrar a origem de muitas ideias que ajudaram a moldar a nossa sociedade contemporânea. É amplamente reconhecido que Dostoiévski pertence ao panteão dos maiores romancistas de todos os tempos, mas o seu gênio vai além da literatura. Ele é considerado também um dos grandes psicólogos da história, uma vez que as suas obras exploram personagens que abarcam todo o espectro da experiência humana, desde a maldade extrema até uma virtude quase divina. Dostoiévski sempre foi um gênio atormentado, o que lhe conferiu uma compreensão única da psique humana. Talvez por isso tenha surpreendido o mundo com algumas das obras-primas da literatura, como Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Idiota e Os Demônios. Mas, vale destacar que essa inspiração e transformação extraordinária ocorreu após um período de 5 anos de intenso sofrimento pessoal. A vida de Dostoiévski foi marcada por contradições desde o início. Contudo, como poderia alguém oriundo de uma família muito rica experimentar as lutas e tormentos que mais tarde retrataria nas suas obras? Bom, a resposta encontra-se nos seus livros. E é precisamente sobre esse tema que iremos abordar na biografia desta semana. Nascido em Moscou, em 1821, numa família rica, Fyodor Dostoiévski foi o segundo entre os 7 filhos de Mikhail Andrei Dostoiévski e Maria Dostoiévski. A família mudou-se para uma aldeia chamada Darovoi, que ficava na zona rural de Moscou, onde o pai adquiriu algumas terras. E se não fosse por Dostoiévski, essa área provavelmente permaneceria desconhecida hoje em dia. Naquela época, este vilarejo era praticamente o símbolo das aldeias russas, com camponeses humildes dedicados à agricultura e com um profundo sentimento religioso. Foi lá que Dostoiévski e os seus irmãos receberam educação em casa até serem enviados para um internato em São Petersburgo. Com Mikhail Dostoiévski ele desenvolveu a relação mais próxima entre todos os seus irmãos. Eles tornaram-se muito ligados à mãe, vista como um refúgio de paz e amor. Ela contava ao jovem Fyodor antigas histórias e passagens bíblicas que despertavam a sua imaginação e lançavam as bases para os futuros romances dele. Já a dinâmica com o pai era bastante diferente. Fyodor nutria um profundo ódio pelo pai devido ao seu trato severo com os filhos. A relação deles assemelhava-se mais àquela entre um subordinado e seu senhor, e talvez por isso ele estava completamente sujeito às intenções violentas de seu pai. Bom, em 1837, enquanto Dostoiévski frequentava o ensino secundário, ele perdeu a mãe para a tuberculose. Isso levou o pai de Fyodor a uma espiral de depressão e alcoolismo, obrigando-o a enviar Dostoiévski e o irmão mais velho para estudar engenharia na Escola de Engenheiros Militares em São Petersburgo. Em um curto espaço de tempo, Fyodor enfrentou a opressão do pai e a perda da mãe, experiências que certamente o tornaram mais consciente da fragilidade da vida e das injustiças sociais da sua época. Depois da morte da mãe, Dostoiévski compreendeu que a vida é imprevisível e que cada instante pode ser o último. E, para agravar a situação, aos 18 anos, enquanto frequentava os estudos em São Petersburgo, recebeu a notícia de que seu pai foi morto. Nesse momento, ele se deu conta de sua própria culpa relacionada ao difícil relacionamento com ele. Ele desejava tanto vê-lo morto que, quando isso efetivamente ocorreu, ele foi tomado por um sentimento avassalador de culpa. Era como se o Criador tivesse cumprido um desejo obscuro que ele mesmo havia alimentado. E só para constar, mais tarde Sigmund Freud identificou essa sensação de culpa como uma das causas para as crises epiléticas que Dostoiévski sofreu ao longo da vida. Isso mesmo, ele sofria com esse problema constantemente. Depois disso, ele começou com o seu vício em jogos e álcool, com isso levando ele a cair em um abismo, e conduzindo ele gradativamente à pobreza. No entanto, mesmo com todos esses problemas, foi durante seus estudos para se tornar engenheiro, que ele começou a sentir uma crescente atração pela literatura, particularmente pelas obras de Shakespeare, Schiller, Pascal e Victor Hugo. Para saldar suas dívidas, decidiu traduzir Eugénie Grande, de Honoré de Balzac. Esta obra futuramente teria grande influência em Os Irmãos Karamazov.
Este primeiro contato com a literatura abriu-lhe os olhos, e foi então que ele pediu licença do exército para se dedicar plenamente à escrita. Nesse contexto, em 1846, Fyodor Dostoiévski lançou Pessoas Pobres, considerado o primeiro romance social russo. A maldade e violência vividas no âmbito familiar deixaram marcas profundas nele, que, claro, foram refletidas nesse seu primeiro romance. Nele, dois personagens empobrecidos tentam proporcionar companhia um ao outro num mundo sombrio e melancólico. Bom, o romantismo predominava na Rússia. Nessa altura este romance foi recebido como inovador. Dostoiévski não estava interessado apenas na descrição do ambiente. Ele queria explorar como esse ambiente influencia a psicologia humana. Os românticos focavam-se em evidenciar a subjetividade da natureza como meio para encontrar identidade. No entanto, Dostoiévski pretendia mostrar o impacto profundo que as circunstâncias externas podem ter sobre uma pessoa. Um ambiente moldado pelas duras condições enfrentadas pelo campesinato, algo que ele presenciou diretamente em sua própria casa. Ele foi testemunha do sofrimento dos servos, experiência que moldou sua perspectiva sobre desigualdade social. E de fato, esse era já o início do que viria a constituir sua principal preocupação literária, uma exploração minuciosa da psicologia dos personagens. Bom, no início do século XIX, o Império Russo era governado pelo czar, através de um regime absolutista onde o czar estabelecia leis, decidia questões bélicas, definia orçamentos e nomeava ministros. Na prática, não existiam limitações ao seu poder. Anos depois, na primeira metade do século XIX, a Rússia começou a enfrentar um período de decadência. O vasto Império Russo estava em declínio e distante da grandeza anterior. Temendo revoltas e com o aumento da popularidade das ideias europeias dentro da Rússia, o czar Alexandre iniciou políticas repressivas. Uma das medidas adotadas foi a criação de uma polícia militar especial, cuja função era identificar e eliminar possíveis focos de revolta que pudessem pôr em risco a autoridade do czar. Para assegurar esse controle, foi estabelecida uma rede de espiões e informantes. E foi neste cenário que o meio intelectual enfrentou uma severa censura. Ao mesmo tempo, o jovem Fyodor Dostoiévski sentiu-se atraído pelo socialismo e começou a participar de reuniões clandestinas conhecidas como Círculo de Petra Nevsky. Em 1848, essas discussões ilegais reuniam intelectuais da época, todos unidos na luta para derrubar a autocracia czarista. As reuniões decorriam na casa de Mikhail Petra-Chaves, um político russo interessado em ideias socialistas, que era influenciado pelo utopista francês Charles Fourier. Nesses encontros, o anfitrião fornecia livros proibidos e ensaios filosóficos para estimular as trocas intelectuais. Mas, a realidade era que Dostoiévski era reconhecido pela sua timidez quase patológica e dificuldade nas interações sociais. Ele participava mais como ouvinte do que como alguém que fazia oratórias nos debates. Em certa ocasião, ele disse: "Não gosto de falar por muito tempo ou com ênfase, nem mesmo entre os poucos amigos que tenho. Muito menos em sociedade, onde sou visto como alguém reservado e pouco comunicativo." Bom, ao começar a integrar o círculo, Dostoiévski notou que as reuniões eram sempre às escondidas. Entre os temas debatidos estava a ideia de reformular a vida social segundo a verdadeira natureza humana. No entanto, Petras enfatizava a necessidade da educação e esclarecimento do povo russo, sempre mantendo limites nas discussões verbais. Contudo, o czar não considerava aceitável que um grupo de intelectuais conspirasse às suas costas. Desse modo, em 1848, com as revoluções a varrerem a Europa, a elite russa começou a recear que ideias progressistas causassem distúrbios internos. Em resposta, o governo intensificou a censura e reprimiu qualquer forma de liberdade de expressão. Eventualmente, esse clube teve alguém infiltrado pela polícia secreta em abril de 1849, e com isso todos os seus membros foram detidos. Dostoiévski foi levado à força da sua casa durante a noite e transportado para a fortaleza de Pedro e Paulo, onde passou 6 meses em total isolamento, enquanto aguardava ser executado. Numa carta escrita em 1873, ele recordou os primeiros dias na prisão. Ele disse: "Quando fui levado para a fortaleza, pensei que o fim tinha chegado. Nunca imaginei que sobreviveria àqueles 321 dias.
Apesar do impacto inicial da situação adversa, Dostoiévski descobriu ter uma surpreendente capacidade para se adaptar às duras condições daquela prisão. Foi aqui que ele constatou então que os seres humanos possuem reservas inexploradas de energia e resiliência que emergem em momentos críticos, permitindo-lhes enfrentar desafios anteriormente considerados insuperáveis. Numa carta escrita durante o encarceramento, ele disse: "Uma boa disposição depende apenas de mim. O ser humano contém reservas infinitas de força e vitalidade. Nunca imaginei haver tanto dentro de nós. Agora vejo isso através da experiência." Em setembro de 1849, a investigação sobre aquele clube foi concluída. O relatório indicava que, de modo geral, os membros do grupo tinham uma atitude oposta ao governo e procuravam alterações na ordem estabelecida. Como consequência, Dostoiévski e outros 14 integrantes foram levados à Praça Semenov, em São Petersburgo, para ouvir a sua sentença de execução por fuzilamento, que seria realizada imediatamente após o veredito. Dostoiévski acreditou estar a poucos minutos da morte. Em estado de choque, virou-se para outro condenado e disse: "Estaremos com Cristo logo mais." Contudo, o homem ateu respondeu apenas com um sorriso irônico: "Calado, Deus não existe, você está louco? Seremos apenas um punhado de pó." Nesse instante, Dostoiévski sentiu o que mais tarde descreveria como terror místico, uma sensação que ele eternizaria em seu romance O Idiota. No livro, o personagem Prince Mishin relata a história de um homem que pensava estar a 5 minutos da execução. Esse homem organizou cuidadosamente os seus últimos momentos: 2 minutos para se despedir dos companheiros, 2 para meditar interiormente, e o restante para observar o mundo à sua volta. Assim como descrito no livro, Dostoiévski, no meio da tensão, reparou na beleza da cúpula dourada de uma igreja brilhando sob a luz do sol. Aqueles raios pareciam uma nova essência, algo do qual ele rapidamente faria parte. No entanto, a incerteza e o horror do desconhecido eram insuportáveis. Nesse contexto, os 15 condenados foram alinhados em grupos de 3 para a execução. Dostoiévski fazia parte do segundo grupo enquanto o primeiro já estava diante do pelotão de fuzilamento. Mas, justo nesse momento, uma carruagem chegou trazendo uma carta do czar. A sentença de morte foi mudada para 4 anos de trabalhos forçados num campo prisional na Sibéria. E há quem diga que isso foi uma forma de terror psicológico do czar, para mostrar que tinha o pleno poder sobre a vida e a morte dos prisioneiros. E que essa sentença foi tudo um teatro para quebrar o psicológico dos revoltosos. Mas, o interessante é que, de regresso à cela na fortaleza de Pedro e Paulo, Dostoiévski escreveu ao irmão refletindo sobre como enfrentar a morte havia mudado a sua perspectiva. Ele disse: "Ao pensar no passado, percebi quanto tempo desperdicei com trivialidades e quantos erros fúteis cometi. Sentia preguiça e incapacidade de viver, não valorizava a vida como deveria. Quantas vezes falhei contra meu próprio coração e alma." Ele prosseguiu: "Meu coração sangra ao perceber isso. A vida é um presente, é felicidade. Cada minuto pode ser uma eternidade de alegria. Se os jovens soubessem disso agora. Eu renasci. Tornei-me uma nova pessoa." No entanto, o alívio por ter escapado da execução rapidamente deu lugar ao desespero. Dostoiévski foi enviado à Sibéria, onde passou os 4 anos seguintes em condições desumanas entre criminosos variados. A vida era dura, havia escassez de alimentos, trabalho extenuante e constante sujeira no dia a dia. Apesar disso, Dostoiévski notou que muitos prisioneiros pareciam menos afetados pela miséria do que ele. Essa observação levou a refletir sobre a verdadeira força humana, e ele então escreveu: "O homem é uma criatura que se adapta às circunstâncias. Creio que esta seja a melhor definição dele." Bom, um dos maiores desafios daquela prisão era a constante presença dos outros. Dostoiévski nunca estava sozinho, afinal, os guardas e outros prisioneiros estavam sempre por perto, privando-o assim de qualquer momento solitário. E de fato, a falta de privacidade fez com que ele valorizasse algo que muitos consideram garantido na liberdade: a capacidade de estar só. Foi então que ele escreveu em um dos seus rascunhos: "Nunca imaginei quão horrendo e angustiante seria não ter nem um único minuto, completamente sozinho." Os 4 anos de encarceramento foram marcados por uma solidão espiritual intensa. Embora estivesse fisicamente rodeado de outras pessoas, Dostoiévski nunca formou laços profundos com ninguém.
No início, essa solidão parecia insuportável, mas com o passar do tempo ele percebeu que tinha um poder transformador. Ele descreveu essa descoberta como um despertar interno que o levou a uma mudança radical na sua autoimagem. E em dado momento, ainda na prisão, ele escreveu um trecho que viria a ser usado em outros dos seus livros. Apesar de estar cercado por centenas de outros prisioneiros, vivia uma solidão terrível durante todo aquele período. Enfim, com o correr dos anos, essa solidão inicialmente dolorosa tornou-se algo que ele passou a valorizar profundamente, espiritualmente, na sua solidão. E em dado momento, ele disse: revivi todos os episódios da minha vida anterior. Até mesmo os pormenores mais insignificantes. Refleti sobre o meu passado. Julguei-me severamente e sem compaixão. Às vezes até agradecia ao meu destino por ter me colocado naquela solidão. Sem ela, nunca teria conseguido tal autoanálise ou vivido a minha vida com tanta profundidade. Essa introspecção levou a elaborar um plano detalhado para o futuro e a comprometer-se em segui-lo com determinação. Ele então ponderou: uma fé cega firmou-se em mim a certeza de que poderia atingir tudo o que desejava. Implorei para que a liberdade chegasse rapidamente, para que pudesse me testar novamente num novo tempo e diante de novos desafios. Durante o período de confinamento, Dostoiévski também presenciou o lado obscuro da humanidade. Conviveu não apenas com criminosos horríveis, mas também observou como o poder corrompia os guardas da prisão. Muitos que começaram como homens comuns e respeitáveis foram alterados pela autoridade que exerciam sobre os prisioneiros. Dostoiévski até refletiu sobre esse fenômeno em notas da obra Casa dos Mortos. Ele disse: um homem que exerce poder ilimitado sobre o corpo, sangue e espírito de outro homem inevitavelmente perde controle sobre as próprias sensações de tirania. Esse hábito desenvolve-se, e eventualmente transforma-se numa doença. Até mesmo os melhores indivíduos podem tornar-se rudes e insensíveis ao ponto da brutalidade através da repetição desse processo. Sangue e poder intoxicam, a depravação torna-se sedutora e o cidadão desaparece, dando espaço ao tirano. O retorno à dignidade humana para esses homens torna-se quase impossível. No entanto, Dostoiévski também encontrou indícios do lado mais nobre da humanidade. Ele inicialmente desprezava os seus companheiros de cela, convencido de que aqueles homens analfabetos e sem educação nada poderiam ensinar-lhe. Como membro da nobreza instruída, via pouca grandeza neles. Contudo, com o tempo sua perspectiva mudou. Dostoiévski começou a discernir uma grandeza moral inesperada e uma integridade ética admirável entre eles. E em dado momento ele escreveu: às vezes conhecemos alguém durante anos e desprezamos ele, pensando ser uma besta em vez de um homem. Então, repentinamente, num momento inesperado, sua alma se abre num impulso involuntário revelando uma riqueza emocional imensa e uma clareza na compreensão sobre si mesmo e os outros, que jamais imaginamos existir. E por um instante, é difícil acreditar no que se viu e ouviu. Bom, os anos na prisão proporcionaram a Dostoiévski uma compreensão profunda da necessidade humana de significado e propósito. Ele notou que quase todos os prisioneiros procuravam alguma forma de atividade, mesmo que trivial, para fugir da monotonia do trabalho forçado. Embora tais práticas fossem oficialmente proibidas, os guardas frequentemente permitiam-nas, cientes de que sem esses pequenos objetivos, uma revolta poderia surgir. Isso levou Dostoiévski a ponderar sobre o papel crucial do propósito na saúde mental. Ele escreveu que se quisesse devastar completamente um homem através da punição mais cruel e desumana, bastaria impô-lo a uma tarefa totalmente fútil, como transferir água de um balde para outro, ou mover areia de um lugar para outro e depois devolvê-la ao seu local original. O prisioneiro preferiria morrer a suportar tal humilhação, vergonha e sofrimento. Uma punição desprovida de qualquer objetivo razoável tornaria-se pura vingança. E de fato, foi devido a isso que décadas depois, as ideias de Dostoiévski sobre o impacto destrutivo do trabalho sem sentido foram tragicamente implementadas nos campos de concentração alemães. Após a destruição de uma fábrica devido a bombardeios, os prisioneiros eram obrigados a realizar tarefas absurdas e sem significado. Um sobrevivente, Himmler, descreveu essa experiência. O comandante do campo ordenou que centenas de nós movessem areia de um lado para o outro da fábrica arruinada. Quando terminávamos, éramos forçados a devolver tudo ao ponto inicial.
Inicialmente pensamos que os guardas estavam enganados, mas rapidamente percebemos que não estavam. Dia após dia, semana após semana, continuávamos com essa rotina insensata. Gradualmente, as mentes das pessoas começaram a sucumbir. Mesmo aqueles que tinham encontrado algum valor no trabalho anterior, mesmo servindo aos alemães, não conseguiam suportar trabalhos sem propósito. Alguns enlouqueceram e tentaram fugir apenas para serem mortos pelos guardas. Outros correram em direção às cercas eletrificadas numa tentativa desesperada de acabar com suas vidas. Desse modo, a experiência carcerária também ensinou Dostoiévski que tanto o propósito quanto a esperança são essenciais para a saúde psicológica e sobrevivência nas adversidades. Ele observou que os prisioneiros destituídos de esperança enfrentavam sérias dificuldades em resistir aos desafios físicos e mentais da prisão. Portanto, quando essa capacidade de esperar pelo amanhã desaparecia por completo, loucura ou morte tornavam-se inevitáveis. Dostoiévski também relatou sobre um prisioneiro que lia incessantemente a Bíblia. Esse homem perdeu toda a sua esperança e agrediu um major com um tijolo, provavelmente mais uma alma consumida pelo desespero. E foi por isso que ele escreveu: quando a última centelha de esperança se apaga, torna-se impossível continuar vivendo. Os anos de encarceramento entre 1849 e 1854 foram, além de um teste de resistência física e psicológica, uma verdadeira jornada de autodescoberta para Dostoiévski. Ao longo da sua vida, ele lidou com distúrbios nervosos e uma ansiedade debilitante. A sua timidez extrema levava-o a desmaiar em situações sociais, como ao ser apresentado a uma mulher numa festa. E para agravar a situação, ele também era hipocondríaco. Dostoiévski vivia aterrorizado com a possibilidade de ser enterrado vivo após entrar num sono profundo. Ele tinha medo que pudesse ser confundido como morto. Esse medo era tão avassalador que costumava deixar bilhetes em casa, pedindo que aguardassem alguns dias antes de o enterrarem caso fosse encontrado sem vida. Além disso, ele enfrentava crises de pânico intensas, as quais descreveu a um amigo 2 anos antes da sua deportação para a Sibéria. Ele disse: durante os meus problemas literários e contendas, tornei-me alvo de um transtorno nervoso insuportável. Não consigo explicar as sensações terríveis que passei, mas recordo-me delas claramente. Era como se a morte estivesse prestes a me alcançar, apenas para depois desaparecer novamente. Curiosamente, após 5 anos na prisão, Dostoiévski contou ao seu irmão que essa provação havia curado as suas neuroses. Ele afirmou: se ainda acredita que conservo vestígios daquele nervosismo, daquela ansiedade ou daquela suspeita de sofrer todas as doenças possíveis como em Petersburgo, pense novamente. Não há qualquer traço disso em mim agora. As experiências vividas no cárcere, incluindo o isolamento solitário, uma execução simulada e anos de trabalhos forçados, transformaram-no profundamente. Essas vivências não só moldaram a sua psique como também lhe proporcionaram novas perspectivas sobre a capacidade humana de resistência e o poder do significado e da esperança para nutrir o espírito. Dostoiévski concluiu que o sofrimento tem o poder de transformar um homem. Por outro lado, o conforto e a facilidade frequentemente conduzem à fraqueza e à mediocridade. As adversidades, quer sejam escolhidas ou impostas pelo destino, oferecem oportunidades para superar fraquezas e alcançar níveis mais elevados de realização pessoal. Sem os 5 anos de intenso sofrimento que atravessou, é provável que não tivesse conseguido escrever as grandes obras ficcionais pelas quais é admirado até hoje. Anos depois, pouco antes de iniciar a redação da sua obra-prima, os irmãos Karamazov, 2 acontecimentos marcantes aconteceram na vida de Dostoiévski. Em fevereiro de 1878, o autor aceitou o convite do czar Alexandre II para ser tutor nas conversas informais com os seus filhos mais novos, Sergei e Paulo. No dia 3 de fevereiro de 1880, Dostoiévski foi eleito vice-presidente da Sociedade Eslava Benevolente e recebeu o convite para discursar na inauguração do Memorial Pushkin em Moscou. No dia 8 de junho, ele proferiu um discurso que se destacou pela sua execução impressionante e teve um forte impacto emocional no público presente. Contudo, essa intervenção veio a ser criticada posteriormente pelo cientista político liberal Alexander Gradovsky, que alegou que Dostoiévski idolatrava o povo.
Essas críticas resultaram num agravamento da sua saúde. Assim sendo, após 3 dias acamado, faleceu em 9 de fevereiro de 1881 devido a uma hemorragia pulmonar relacionada com enfisema. Ele poderia ter continuado a ser um homem atormentado por neuroses, incapaz de alcançar o pleno potencial da sua genialidade. Na sua obra Crime e Castigo, Dostoiévski investigou a conexão entre dor e grandeza no que diz respeito a uma inteligência elevada e um coração profundo. Essa experiência pessoal e a compreensão que dela resultaram não só moldaram Dostoiévski como um dos maiores romancistas da história, mas também como um cronista inigualável da complexidade e profundidade da condição humana. Com um conhecimento magistral da psique humana, Dostoiévski tinha uma habilidade única para revelar as intenções do ser humano de uma forma nunca antes vista. Ele conseguia refletir esses aspectos nos seus personagens através do amor, um amor tanto divino quanto profundamente humano, associado a um percurso de redenção e sofrimento. Ademais, as suas teorias disfarçadas em prosa influenciaram Nietzsche pouco tempo depois. A própria teoria da psicanálise de Freud, focando no estudo da bipolaridade e esquizofrenia, bem como as ideias de Hegel e Marx, também têm raízes na sua obra. Escritores como Franz Kafka ou Sartre são igualmente devedores das suas contribuições. E não só isso, mas muito mais. Enfim, esse foi Dostoiévski. E aí, o que acharam? Enfim, espero que tenham gostado, e se sim, não esqueçam de curtir e comentar aqui embaixo, para que possamos trazer mais vídeos como esse. Um forte abraço e fiquem com Deus, valeu!